Sejam muito bem-vindos ao VMedCast, o novo podcast da pós-graduação VMed, que vai trazer sobre os bastidores da medicina moderna, da prática clínica ao empreendedorismo médico. Eu sou a Maria Eduarda, host desse podcast. Hoje, no nosso episódio, nós temos a doutora Fernanda Lascano. Tudo bom, gente? Muito prazer, eu sou a doutora Fernanda Lascano. Eu estou hoje aqui como co-host para apresentar esse podcast da VMed. Estou muito feliz porque a nossa convidada é maravilhosa. E lógico, para a gente estrear e homenagear o mês do médico, ninguém melhor do que a doutora Alícia Natário, até para estrear o nosso podcast. A doutora Alícia Natário tem um currículo impressionante, eu vou precisar ler. Ela é médica dermatologista, pós-graduada em cirurgia dermatológica e estética e agora coordenadora da pós-graduação em dermatologia clínica, cirúrgica, cosmetriátrica e novas tecnologias da VMed. Doutora, muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui, estreando esse podcast. Prazer é todo meu poder compartilhar aqui vivências, experiências, desafios e vitórias, né? Que é importante a gente compartilhar vitórias também com você. É isso aí. E doutora, a primeira coisa que a gente queria entender, quem que é Alícia Natário e depois médica? Então, eu sou mulher, mãe, esposa, empreendedora, médica, mas o quê? Amiga, filha, enfim, eu tento ser um pouco de cada, né? A vida é sempre um equilíbrio, então a gente tem que ser um pouco de cada sempre. Nunca esquecer, me focar só numa área, esquecer as outras. Então, eu sempre tento balancear isso aí, que é o que me faz bem. E como é que veio sua paixão pela medicina? Quando surgiu? Por que surgiu? Então, meus pais são engenheiros e eu tenho uma tia, que é como se fosse uma mãe, que é médica. Então, desde pequena eu vejo ela estudar, ela levava os livros para casa da minha avó, eu morava perto. E eu sempre muito interessada nas fotos do livro, né? Minha tia é infectologista, eu gostava de ver doença que dava pereba, que dava lesão de pele. Aquela coisa feia. Coisa feia. E aí, sempre quis fazer medicina. Sempre. E minha madrinha é muito vaidosa com maquiagem, então eu sempre gostei dessa parte de estética também. Então, todo aniversário da minha madrinha eu falo, obrigada por ter me influenciado. E minha tia me incentivado, me motivado, me inspirado a ser médica. Ela é uma grande médica e professora. Ai, que delícia! E doutora, como que foi o seu início do seu estudo da medicina? Quais caminhos você percorreu? Como que foi o seu histórico? Porque a gente sabe que anos como eu falei, eu vou compartilhar os desafios, as dificuldades e as vitórias, né? Então, eu vim de uma família, eu não tinha possibilidade de fazer faculdade particular, tive que estudar muito, então eu parei a minha vida social, literalmente, para estudar, para passar por uma faculdade federal. E aí eu consegui passar. E mesmo na faculdade tem as dificuldades, porque a gente sabe que livro de medicina é muito caro, né? É importante eu compartilhar isso, porque às vezes o aluno de medicina acha que é só ele que está passando isso, e não, é muito comum. Né? Quem me vê hoje com o que eu tenho, com a vida que eu tenho, acredita que eu usava muitas xerox, né? E livro de biblioteca da faculdade. Né? Não era fácil. Apesar da faculdade ser pública, a gente tem gasto de deslocamento, gasto de tudo ali. E aí, na própria faculdade, eu já comecei a gostar, me embrenhar pela dermato, não saí do corredor da dermato. Fiz o internato eletivo na dermato, que no total foram 2 anos. Apresentei alguns casos, me formei. E não fui direto para dermato, porque era o último ano que tinha que fazer clínica médica, então fiz medicina estética, que eu estava doida para fazer medicina estética, porque eu adorava a parte de estética. E quando eu me formei, a dermatologia não fazia essa parte de estética. Não, era uma coisa muito inicial, então o forte era realmente quem fazia pós-medicina estética. Depois eu fiz pós-graduação em dermatologia, cirurgia dermatológica. E desde a pós de estética, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar em clínica, onde eu peguei muita experiência, era a clínica de uma amiga,
ralava muito, era carnaval atendendo, experimentando laser, porque um dos donos da clínica, tinha uma visão muito à frente, trazia lasers para a gente experimentar, então o Soprano de depilação, o Harmony, que é uma plataforma com várias bandeiras, o CO2, a gente inovou trazendo, né, numa clínica lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Depois eu trabalhei em clínica de estética e comecei o consultório. Comecei devagar, e aí vou entrar depois, né, nessa parte minha mais profissional, mas sempre gostei muito, eu acho que tem que ter um perfil também para isso, né? E eu acho que eu sempre tive jeito, sempre tive perfil, então acho que isso que gerou mais um destaque para mim. E nunca parei de estudar, sempre estudando, sempre fazendo curso. E trabalhando no consultório e em clínicas. Trabalhei muito com depilação a laser, tarde da noite, mesmo grávida, eu ficava lá fazendo depilação a laser. E quando eu tive filhos, né, quando meu segundo filho estava com 5 meses, meu marido é cirurgião, mas depois desistiu da cirurgia, foi fazer medicina do trabalho. E aí ele conseguiu uma vaga e foi transferido para Recife. E a gente morou em Recife. Eu ia uma vez por mês para o Rio, né, para atender os pacientes no consultório, que não me largaram até hoje, esses antigos. E fiz medicina do trabalho lá. Cursando medicina do trabalho, eu tive uma oferta de gerenciar uma clínica grande de medicina do trabalho, né? Então, foi o meu primeiro contato com a administração, com a gestão de pessoas, com a gestão de processos, com o financeiro, né? Com a logística do atendimento, né? É difícil, né? A gente não aprende isso na faculdade. O médico não aprende a ser gestor, né? Então, eu aprendi na marra. E depois a gente voltou para o Rio. Eu até trabalhei em várias empresas, gerenciei equipes grandes de enfermagem, né, de médicos, as empresas que eu trabalhei, mas nunca larguei o consultório, eu sempre tive o dia do consultório. Aí, determinado ano, eu desisti, não quis mais trabalhar em empresa e resolvi me dedicar mais ao consultório. Eu montei, porque meu consultório estava ficando muito cheio, eu não estava conseguindo administrar os dois lados, né? E eu acho que chega uma hora que você tem que escolher mesmo. E eu sempre gostei mais da dermatologia. E aí montei meu consultório e desde então a agenda começou a encher. Já estou na terceira sala, expandindo, aumentando, com uma equipe maior. E aí vem a Vitória, né? Que gostoso, doutora. E eu tenho uma pergunta. Como foi a sua trajetória dentro da medicina, gerenciando as dificuldades dentro da medicina? Porque a gente enfrenta algumas dificuldades, não só financeira, até mesmo psicológico, às vezes uma pressão que tem de uma coisa, da família, não sei. Então, como você lidou com os desafios dentro da faculdade? Eu acho assim, meu maior desafio foi quando eu me formei. Esqueci de falar que quando eu me formei eu fiquei 6 meses na Marinha, mas não quis continuar. Foi muita dificuldade esses 6 meses. Porque eu estava cursando a pós-graduação e o militar te coloca em plantão, em serviço, e você não pode questionar. Sim. E depois tinha que dar plantão, né? Para pagar pós, né? Para sobreviver a gente tinha que dar muito plantão. Eu comecei dando plantão na emergência. Muito honestamente, aqui na faculdade, eu fugia um pouco dessa parte de emergência, eu ficava muito na dermato, dava plantão em emergência, fiz o estágio SUSEMI, que a gente pega uma experiência muito grande de atendimento, mas eu fugi um pouco da cirurgia. Na verdade, eu até desmaiava quando via sangue. Desmaiava, entrava no centro cirúrgico, pegava bisturi e desmaiava. Enfim, acostumei, né? Eu via que eu fazia hipoglicemia. Então, o conselho que eu dou, leva um docinho no bolso do jaleco, toma um cafezinho antes, porque eu tinha que suturar, eu era obrigada a ter que suturar no internato. Passava até mal, suava frio, aí eu comi um bombom, consegui suturar e aprendi. E depois no estágio eu suturava muitas crianças, muitos adultos, e era muito rápido. Então, eu peguei o jeito. E depois trabalhei em emergência, tinha muito medo de pegar paciente grave, de entubar,
né? Então eu estudava muito, eu fazia cursos, né, do ATLS, eu estava sempre estudando, e acabei sendo promovida para o CTI, porque o CTI é o filé, né, eu acho. Depois que eu peguei uma mão na emergência, o chefe do hospital gostava muito de mim, me convidou para ficar no CTI. E interessante que, assim, na emergência, era uma emergência muito puxada nesse hospital. Eu aprendi muito lá. Tem dia, 60, 70 por dia, em 12 horas. E aí eu fui pro CTI no horário VIP, segunda noite, sexta dia. Aí os outros plantonistas reclamando, né? Uma novata chegou no CTI e falou assim, porque ela pegava todos os plantões que eu precisava aqui na emergência. Então, assim, eu precisava pegar plantão extra, né? Eu estava sempre disponível para ajudar. Tinha uma menina que me ligava, a Michelle. Isso foi em 2008, 2009. Estava perto do meu casal, 2007, 2008. E ano passado eu atendi a filha da Michelle no consultório. É muito bom, né? A gente deixa boas lembranças e as pessoas lembram da gente depois, né? Foi muito legal isso. E a Michelle me ligava sempre, inclusive eu conseguia encaixar meu marido no plantão extra também. Vai fazer plantão extra pra gente casar. Eu tenho plantão domingo à noite. Aí ele falou assim, você tem plantão? Tem, você também tem. Já te coloquei lá no extra. Maravilha, para acompanhar, né, a rotina também. E era muito cansativo, né? Porque eu dava plantão domingo à noite, segunda dia, às vezes era segunda à noite e terça de manhã, eu tinha que sair maquiada, linda, maravilhosa, não tinha dormido a noite toda no CTI, mas tinha que chegar na clínica para atender e ainda tinha pós-graduação. Não é Rotina fácil. corrida, né? E doutora, me tira a dúvida, acho que de todo mundo ficou um ponto em aberto. Quanto tempo você ficou em Recife e a medicina, o interesse pela medicina do trabalho veio por conta do seu marido? Ele começava a falar em casa a parte de gestão. E eu gostei muito disso, né? Te interessou? Não sei se a minha avó portuguesa me inspirou, porque ela é mandona. Porque assim, você tem que ter um perfil para ser gestor. Não é questão de ser mandona. É questão de ter vontade de organizar a casa. Né? Porque tem médico que não tem perfil, não quer. Né? Tem médico que não gosta de mexer em planilha. Não estou criticando, isso aí é uma opção. Sim. Mas para fazer gestão, você tem que ter organização dos processos, rever processos, lidar com pessoas, gerenciar pessoas, para mim é o mais difícil, justamente porque eu não gosto de ser mandona. Eu gosto de ouvir o funcionário, de delegar, de ser amiga do funcionário. Eu acho até que eu sou amiga demais, às vezes, talvez. Bem, já ouvi dizer que isso às vezes atrapalha, mas eu não consigo mudar. Eu e minha secretária, nós somos amigas. A secretária do consultório é a secretária de casa, né? A secretária de casa é quase minha filha também. É mais velha que eu, mas eu digo que é minha terceira filha. E já está comigo há muitos anos também. E sentar, organizar tudo, escrever, fazer programas. Na medicina do trabalho, eu não ficava atendendo, eu ficava no computador, né? Ouvindo problemas da clínica, revendo os processos, escrevendo programas, fazendo uma programação de campanhas para o ano. É uma área que o médico desconhece. Você, por exemplo, não deve ter essa vivência, né? Não tenho muita. Acha que o médico trabalha e só fica marcando, ticando, não é isso. Não, mas isso é interessante porque é um perfil diferenciado que a gente não escuta de maneira corriqueira falar em médicos, independente da área, sobre o interesse em ficar na medicina do trabalho para poder entender sobre processos, gestão, analisar dados, empreendedorismo. abrir sistema, mexer em sistema. E é isso que te torna hoje uma gestora empreendedora, porque são coisas totalmente diferentes, né? Você ser médico, estar numa clínica e você ser empreendedora. Então, acredito eu que pelo sucesso que hoje você já tem, pelas clínicas que você tem na Barra, no Rio de Janeiro, isso tem muito a ver da sua experiência, que você teve essa visão lá atrás. Sim, porque hoje existem várias empresas que fazem esse serviço dentro de clínica, né? Que faz a gestão da clínica. E hoje em dia eu que ainda faço, né? A minha ideia é ir me liberando mais, né, nos atendimentos para ficar nessa parte. Vou dar um exemplo prático ontem. Nessa clínica nova, uma grande amiga minha vai atender lá e ela até é uma grande gestora, ela foi no outro trabalho dela que ela saiu, só que ela estava sem tempo de
rever, mapear os processos dela de atendimento. Como ela pediu para minha secretária fazer o atendimento ali do plano de saúde, liberação de token, não sei o quê, eu estou ouvindo de longe, mas eu falei assim, eu vou sentar e vou mapear esses processos para tentar otimizar o máximo possível. Porque às vezes a outra secretária já fazia assim, mas tem que ter alguém com olhar crítico para sentar ali e dizer, será que a gente pode mudar isso? Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida. Na minha casa, eu estou sempre observando tudo. O que eu posso mudar para facilitar? As crianças, estudo das crianças, tirou nota baixa. Eu falo isso para eles. Reveja a forma que você estudou. Não está eficiente. Não está. Às vezes você vai otimizar o seu tempo, mas você vai ter mais resultado. Então, tudo a gente tem que estar revendo. Porque a pior frase que eu acho que pode existir em qualquer mundo, seja corporativo, seja dentro de um profissional liberal, é falar, sempre foi assim. Exato. Sempre foi. Essa frase me mata. O sempre foi assim é onde te... E a dificuldade que eu tinha em empresa, que eu chegava, já tinham as equipes ali, pessoas muito antigas, era eu ouvir. Teve uma empresa que eu trabalhei de gerente médico e a gerente do RH falava assim, por que você está questionando isso? Sempre foi assim. Eu falei, mas olha só, você tem que abrir sua mente. Porque sempre foi assim, que a gente tem que sempre continuar fazendo assim. Será que a gente pode sentar e conversar para te mostrar que a gente pode melhorar, ou pelo menos tentar? Porque se alguém da minha equipe fala assim, doutora, existe uma planilha, e eu falava isso na minha equipe, eu quero que vocês revejam o tempo todo os processos. Abram a mente de vocês, despertem a crítica, a personalidade, o senso crítico, e sentem comigo que eu gosto disso. Então, tem um sistema que a gente lança um dado do funcionário, eu tenho uma técnica de enfermagem que ela foi minha aprendiz quando eu voltei de Recife em 2014. E eu estimulei ela a fazer técnico de enfermagem, eu escrevi no Senai o nome dela, ela ganhou a bolsa, ela fez o curso de graça. Depois eu incentivei ela a fazer enfermagem do trabalho, ela fez também. E ela foi me acompanhando durante as minhas transferências, dentro da empresa que eu trabalhava, ela ia me acompanhando e cada vez crescendo. Hoje ela ficou numa empresa que eu trabalhei, não consegui tirar ela de lá, porque ela é a principal técnica de enfermagem de lá, vai dar treinamento. Mas eu tenho toda a liberdade de puxar a orelha, você não está estudando, então hoje em dia, o que ela faz? Quando ela começou, ela escrevia e-mail com erro de português, eu corrigia, ela não ligava, ela gostava de eu corrigir. Isso é muito bom, a pessoa ter humildade, Eu falava assim, você se incomoda de eu corrigir seu e-mail? Corrigir para você aprender depois você manda. De jeito não, eu quero aprender. Então, querer aprender, querer crescer e ter humildade para isso, eu acho que é o principal. E ter disposição. Sabe o que ela faz hoje? Eu falava assim, às vezes eram uns serviços assim que eu falava, meu Deus, tem que pegar 500 papéis e avançar no sistema, mesma coisa de vários funcionários. Tá bom, Doc, eu faço. Ela não ia perder o tempo fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, intelectualmente, que não precisava, de nada assim, meio manual. Ela começou a fazer aula de inglês, ouvir inglês, então ela trabalha com fone e vai aprendendo inglês, ou vai ouvindo livro, ela está sempre aprendendo. Então é uma pessoa que eu levo para a vida, eu levo na minha casa, ela e a filha dela, e ela está sempre aprendendo, ela está sempre crescendo, eu estou sempre também, quando eu vejo que ela está estagnada, eu vou lá e falo. E porque você puxou esse senso crítico dela, estimulou isso. Exatamente. Desde 2014. E é uma pessoa e ela aproveitou a oportunidade. Tem isso. Porque não adianta só você querer forçar e você querer ajudar se a pessoa não quer ser Uma vez ajudada. ela captava. E a empresa falava assim, mandava um e-mail. Curso de Excel básico, para todos de graça. Eu perguntava assim, cadê a pequena? Chamava ela de pequena. Que a minha enfermeira chamava ela de pequena e carinhosamente eu chamava ela de pequena. Tá no curso de Excel. Ela não perdia. Pergunta quem me ensinou Excel alguns anos depois. Pergunta quem me socorre até hoje, quando eu preciso. Eu falo assim, eu preciso de uma informação no sistema. Eu vou gerar o Excel nele pequeno, você me ajuda a gerar? Ajuda. Ela me salva. Hoje eu sei fazer fórmulas de Excel, que Excel é vida. Eu falo que Excel é meu cérebro. Sim. Você já usou o Excel? Já.
Na faculdade a gente teve até curso de... Então Pro mudar. o famoso Para próprio que ver. ver, para que ser. Exato. Não, mas existem fórmulas mesmo, né? Sim, sim. Que Pra você puxar monta dados de outra de planilha, outras né? abas. Exato. Então, para mostrar como o Excel faz diferença, quando eu cheguei numa empresa grande, os meus funcionários da minha equipe eram 20 e poucos funcionários, eu era a gerente, e aí ficava assim, por que vocês não estão conseguindo fazer esse serviço à noite? Campanha, alguma coisa do passado? Ô, Doc, a gente fica a noite toda preenchendo esse papel aqui, ó. Aí, meu Deus, não, para. Não. Aonde estão essas informações? Nessa planilha? Você passa manualmente? Não. Aí tinha um outro técnico de informática que sabia muito Excel. Gera para mim uma base de dados para essa planilha. Você vai sair tudo impresso já com o nome, com todas as informações. Vocês não vão ter que anotar mais nada. Era a noite toda fazendo isso. Com uma planilha, uma fórmula. Eu liberei toda a equipe da noite. Aquilo era feito há 4 anos, sei lá quantos anos. E ninguém tinha tido essa visão de querer melhorar uma coisa que é tecnologia, que está ali a vida. Ninguém pensou em melhorar. Porque o técnico de enfermagem que sabia, ele já estava lá no filho levei. E ele nunca tinha te dado Não esse pensou, clique. mas ele também não pensou o que faziam à noite, porque ele ficava de dia. A equipe não se comunicava, né? A gestão anterior também não se comunicava, não se preocupava. E é um trabalho manual cansativo, né? Sim. E aí, quantas pessoas você tem na equipe? Você pode utilizar recursos nessa equipe. Ou pegar essa pessoa para fazer outra coisa. Então, você tem que utilizar muito na equipe. Eu falava pro chefe, falava assim, quando você chega na minha equipe contratar alguém, você precisa. Você daqui a 1 ano nunca me pediu para contratar ninguém. Sempre que o funcionário for errado, eu ia ter licença. Então, eu fiquei sem funcionário, mesmo assim, a gente otimizando processos. Sim. Isso eu faço no consultório. Então, ontem, minha secretária estava com a outra secretária aqui, tá passando os processos, pensamento de mim. E eu cheguei perto dela, pois não, doutora, eu só ouvi. Entre atendimento e outro. Aí, não, porque você vai agendar no papel e os pacientes também podem agendar no sistema. Eu falei, calma aí, primeiro vai dar problema, porque são duas agendas. Eu falei, tá. Por que você não pode mexer na agenda? Por que não pode usar só uma coisa? Não sei, doutora. Aí eu liguei pra minha amiga, ela falou só no sistema. Eu achei que assim, não tá saindo, ela tava viajando. Pronto, é um alívio. Porque eram várias mensagens ali, e agora o paciente entra, eu gerei uma mensagem no link, o agendamento online, ela mandou mensagem para aquele paciente. Os pacientes vão tentar agendar sozinhos no sistema também. É só olhar a agenda ali, o tempo livre. Uma vez a secretária ia ficar falando com cada um, agendando no papel, e depois ia ter que ficar conflitando no sistema. A gente utilizou e unificou. Então, hoje em dia, tem empresas que fazem isso. E eu acho que é super válido para o médico que não tem um custo que vai gerar lucro depois. Porque se aquele serviço ali fosse grande, talvez precisasse de 2 secretárias. Agora, se você otimizar um serviço, uma atividade, você consegue otimizar a equipe. Né? Otimizar uma equipe, você otimiza custo e otimiza conflitos também. Porque conflitos dentro de equipe, que é o problema de geração de pessoas. Sim, sim. E doutora, uma coisa interessante é quando você resolveu fazer essa transição de sair do mundo corporativo e entrar para Dedicar mais, né? Porque eu não tinha parado completamente. Eu só estava, na verdade, eu continuei atendendo no consultório, mas eu estava, eu tinha um day off. Quando que te deu esse clique para você falar, eu acho que eu cansei um pouco do mundo corporativo, eu quero fazer essa transição? Como foi? Eu fui trabalhar numa empresa grande, conhecida internacionalmente, aqui no Brasil é muito conhecida, não vou falar nome. Muito desorganizada. E eu tinha que brigar muito para conseguir fazer o certo, até legalmente, as questões jurídicas da legislação médica dentro de empresa. E eu cansei. Desanimou. Ficou quanto tempo nessa empresa? 1 ano e fiquei quase doida. Porque se uma empresa grande, internacional, não tem processos, complica um pouco, desanima, né? Aquela pessoa que é mais... que tem essa Tem visão processo presente. para de ver, sabe? Aquela coisa assim, mas... É isso. E aí, deu esse clique de você trabalhar nessa... Não, eu sempre gostei, já sentia falta de voltar ao consultório, né? Mas eu acho que o tempo que eu fiquei mais me dedicando à empresa, porque quando eu fazia consultório clínica, eu ficava muito até tarde trabalhando, né? Trabalhando até tarde, eu chegava muito tarde, as crianças pequenas, e a empresa você tem um horário fixo. Apesar de ter ligações em casa, de acabar que você tem uma demanda, tipo um sobreaviso, você tem um horário para chegar em casa, sabe? Tem os prós e contras dos dois, né? Eu tinha lá minha tarefa, mas em casa eu tinha meus horários. E a remuneração também na época era muito boa, né? E aí depois eu já estava num nível de vida mais confortável, que eu conseguia me dedicar mais ao consultório, ter meu tempo para me cuidar, né? Ir para academia.
se eu quisesse não atender naquele dia para ficar com as crianças também. E esse momento, faz quanto tempo que você fez? Tem 5, 6 anos. E agora um E meu ponto assim, consultório estava ficando muito cheio, eu não estava conseguindo dar conta. Os pacientes estavam me pedindo mais horário. sabe? Entendi. Eu já não estava marcando mais paciente. Eu estava indo sábado Você tava atender. deixando. E é mais perto de casa também, o consultório. Você mora no Rio, né? Mas eu dou graças a Deus que eu voltei pro consultório, porque realmente eu gosto muito mais. Né? De atender. Mas a experiência que eu peguei na outra área, eu acho que mudou deixou muito mais fácil, porque tudo no consultório é planilha. Fica muito mais fácil de lidar com tudo. Tudo é planilha. Até na obra, eu mandei uma planilha Excel pro eletricista e marceneiro. Eles pegaram assim, não entenderam nada. Distância, distância. Pois bem, estávamos conversando na segunda-feira, a louca dessa doutora conversando comigo e obra chegando de um lado para o outro, gente, marceneiro, e tá aqui planilha e medir não sei o que, e fiz não sei o que. Pois bem, nem doido. Não, ele abria a porta e falava, doutora, a senhora tem LED aí? A senhora tem... Perguntava material deles, né? Tem massa? Tem cola? Tem não sei o que. Guardei tudo, Diego, tá tudo ali no armário. Tem tudo, doutora. Tem tudo. Aí você me contou aquele caso, tem buraquinho aqui, já pega o negócio, já fecha o buraquinho, detesta depender de pequenas pessoas. O pedreiro instalou a Alexa, eu olhava pra Alexa, tinha buraquinho na Alexa, tinha buraquinho na Alexa, me incomodando, no suporte da Alexa no teto. Aí um dia ela sentou no consultório toda arrumada, maquiada, com dedo de massa. Doutora, eu falei, eu não consigo ver esse buraco. Buraquinho. Pouco perfeccionista. Pouco. Você vai cair daí? Eu falei, vou não. Não, pode. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, assim, eu fico olhando. considerando tudo isso que a gente está conversando, que a gente já conversou, fica aqui uma pergunta que todos queremos saber a resposta. Como você concilia mãe de 2, mulher fitness, essa pele incrível, esse cuidado? Tem um detalhe importante, gente. Ela faz o cabelo dela, a unha dela, as luzes dela, tá? Ela faz tudo. Não vai no salão, eu tô chocada. Então, Eu fiquei meia hora perguntando pra ela como que ela faz isso. Eu aprendi a fazer meu cabelo porque eu fiz faculdade na Faculdade Federal Fluminense, que é em Niterói, não era perto da minha casa, né? E não era perto de nada, porque o hospital era num lugar que não era perto, assim, de quase nada. Era tipo centro, assim, do Rio, assim. Mas, enfim. E aí uma amiga minha da faculdade me ensinou a fazer. Eu fazia nela, ela fazia em mim. Só que a gente fazia tão bem. Mesmo, né? Até porque era muito caro fazer luz, eu nem tinha dinheiro na faculdade para fazer luz. Mas eu comecei a fazer na namorada do meu cunhado, cabelo lindo, ficava lindo. Tinha um monte de gente querendo fazer luz comigo. Eu faço na minha mãe até hoje. Gente. Na véspera do aniversário da minha filha, eu falei em casa, eu fiz. Então, e de vez em quando eu vou lendo umas coisas também, vou perguntando no chat GPT. Apenas. A unha em gel é feita por você. Essa eu fiquei chocada. Você ficou, né? Eu fiquei chocada. A unha em gel, pra mim, Não, foi... e ela tava me contando que a filha dela outro dia também Minha filha chegou. Quantos anos que ela tem? 5? 15. 15. Então, mas chegou já com a unha em gel ali. Ela fez no salão comigo a primeira vez. No salão, a gente foi no salão. Aí, quando chegou em casa, mamãe, você pode fazer pra mim? Eu falei, posso, filha. Quando eu cheguei, ela já tinha lixado todo o gel, só faltava eu colocar o gel. Aí eu fui jantar, quando voltei, ela já tinha colocado gel. Eu falei, filha, onde é que você aprendeu? Eu vi a moça fazendo em mim. Eu falei, graças a Deus, ela achou isso. Ela faz trança embutida no cabelo dela, ela faz babyliss no cabelo dela, faz maquiagem. Quando a gente vai em casamento, ela não tem trabalho, ela faz tudo. Tem noção que acontece se eu tentar fazer isso na minha unha? Mas você já tentou? Porque olha só, Não, eu já faço muito tentei assim. e fui parar pra tomar antitetânica, porque eu acabei com a minha unha, entendeu? Inflamou tudo. Porque assim, eu faço escova no meu cabelo, eu faço tudo. Porque assim, eu acho que tudo na vida é persistência e treino. Sim. Fica a dica, galera, assim, persistência e treino. Eu até tentei jogar vôlei também, né? Tava até melhorando, mas eu travei minha coluna, musculatura. Porque eu cismei que eu ia sacar assim, pra atravessar a quadra, porque eu não conseguia sacar. Eu só sacava por baixo. Fiquei travada 2 meses, aí não dava, eu não conseguia fazer outra forma de laser. Não, eu não preciso fazer o cabelo, ponto importante. Nem secar o cabelo. Tem que secar o cabelo, ponto importante. Mas eu acho assim, tudo na vida é assim, ó, por exemplo, chegaram as minhas cadeiras lá do consultório. As cadeiras chegaram,
Como é que instala? Eu vou lá no YouTube, gente. Ah, eu faço isso também? Tudo tem hoje em Eu faço dia. isso também. Como instalar, como montar. Hoje é tudo curioso, basta ser curioso. Não, mas Basta é ser real. curioso, Basta ser curioso. né? Ter Ter o vontade senso de de- vontade de De aprender. aprender. Tudo na vida. Exatamente. É que hoje tá muito mais fácil, né, a gente aprender as coisas, porque Ai, tem tudo na muito. internet, né? Mas essa questão, tá tudo mais fácil, mas a gente vê cada vez mais o povo preguiçoso. Sim, É. sim. Justamente por ter informação tão mais fácil, a pessoa fica mais preguiçosa. Mas eu acho que isso é muito da criação dos pais, né? Os adolescentes, eu acho que tem muito isso. Foi ótimo que eu estava falando com vocês, meu filho, mamãe, vem aqui, eu vou te ensinar como é que é. Ele está com 2 aquários. O acasalamento dos peixes. Vou comprar um macho. Para cruzar com a minha fêmea, porque eu já comprei 2 fêmeas grávidas. 3. Uma teve os filhotinhos e depois morreu, e as outras 2 morreram grávidas, e ele, o amiguinho, ainda abriu a barriga para tirar os filhotes. Quantos anos? 13. Gente! Pegaram a agulha minha lá em casa, eu tenho umas agulhas para abrir a barriga do peixe. Eu falei, meu Deus. Então, ele aprende. Aí ontem eu estava em casa, quando cheguei, ele estava lá ouvindo. Deve ser isso. Como ele pesa a ração do peixe, tudo ele aprende no YouTube. Ele assiste aula no YouTube para a prova. Entendeu? Ele vai lá, filho, pesquisa aí, filho, bota lá, mapa mental da capitalização, da navegação marítima lá, da exploração marítima que teve. Aí, nossa, mamãe, adorei. Pronto, agora toda aula de história, aí você pode pegar um resumo, que é um mapa mental que eles ensinam hoje em dia, que eu acho que é bem legal isso para as crianças aprenderem. Então, eu ouvi um homem falando no quarto dele, ele estava aprendendo no YouTube. Então, a gente tem que buscar, gente. A gente tem que ter força de vontade de correr atrás, sabe? Eu sempre tive muita força de vontade de correr atrás. E não só isso também, né? É o que você falou, é exemplo. Você traz esse exemplo para eles, Sim. né? Eu tenho, o meu pai também é médico e ele a vida inteira acordou às 4 da manhã para estudar antes de ir para academia às 6 da manhã. E isso é o exemplo que ele deu para mim e para minha irmã. Então nós duas acordamos às 4 da manhã, seja para fazer qualquer coisa, mas é o exemplo que arrasta, né? Então se ele vê você fazendo tudo isso, não seria diferente com seus filhos, igual né? cuidar de si, né? Cuidar de si. A minha filha falou assim, filha, na época da festa dela, aos 15 anos, a gente tem que ver, sei lá, sandália ou vestido. Hoje eu não posso, hoje eu tenho academia. Ela tem academia como se fosse um curso de inglês, sabe? Uma obrigação. Então não falta. Mas também, com a musa fitness em casa, fica difícil. Mas não sei se é isso, porque meu marido também é muito certinho com a academia, com a aula de treinos dele. E meu filho, cada hora inventando uma atividade também. Joga futebol 3 vezes na semana. Aí ele chega em casa e fala, eu achei uma academia específica para jogador de base, para fortalecimento muscular. Aí ele chega com um telefone, com um Instagram, pede pra gente marcar pra ele que ele quer fazer um experimental essa. Aí depois ele chegou com um papelzinho de luta. Eu falei, não, chega. Chega porque a gente não tem mais logística para te levar aí. Mas, doutor, tudo isso que a gente está compartilhando aqui mostra que, além dos desafios que hoje a gente vê mulher médica, é possível conciliar tudo. Não, é possível. Desde que... Mas a gente tem que se organizar no final de semana. Igual eu ensino para as crianças. Durante a semana eu não consigo estudar com vocês. Vocês querem ajuda? Vocês têm que me avisar na semana anterior. Tudo para mim tem que ser organização. Tudo. Sabe? Marceneiro, Márcio, eu não estou te cobrando, mas eu quero saber, só para organizar, quando você vai colocar o móvel da minha sala? Pode ser daqui a um mês, mas eu preciso ter uma organização. Meu cérebro funciona com organização, programação. Mas é óbvio que se mudar, eu sou super flexível também. É só avisar. Se ele falar assim, doutora, eu vou montar semana que vem. Aí ele me ligar, pode ser amanhã? Pode. Tá bom. Mas é porque eu dependo para instalar, para resolver algumas coisas, eu preciso instalar o armário. Então eu preciso definir. Mas depois eu posso mudar, tá tudo bem. Porque a vida é feita, um bom profissional é aquele que se adapta bem à empresa. Né? Ao sistema, as regras, e na verdade eu acho que hoje em dia, cada vez mais, e desde sempre, né, desde a época lá da civilização, do início da civilização,
sobrevive e quem se adapta melhor. Sim. Sim. Então, a gente não pode ser rígido de mente, não pode. Nossa mente tem que estar aberta, a gente tem que ter o senso crítico, analisar, saber ouvir crítica também, que isso eu acho muito importante, né? Igual eu falo para o psicólogo, pode me criticar à vontade, tá? Eu estou aqui para ser criticar, não é de... Mas a gente ter essa mente aberta para crítica, não ficar engessado, sabe? Tá sempre analisando ali como é que eu posso fazer. Você vem estudando um concurso tanto tempo, gente, não deu certo. Vai mudar a estratégia, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, né? Relacionamento também, a vida é assim, não tá dando certo daquele jeito, vamos sentar, vamos conversar e vamos mudar. Porque as pessoas mudam. Eu não sou a mesma do ano retrasado, não sou a mesma de 5 anos atrás, e muito menos quando saí da faculdade. Exato. Né? Acho que as pessoas evoluem, Evoluem. Vai evoluindo, vai se adaptando, vai crescendo, né, mentalmente, financeiramente, no âmbito profissional. Então, assim, realmente a gente precisa aprender a ser maleável, né? Não, tem que ser. Tem que aceitar as mudanças, tem que Sim. aceitar a evolução, tem que aceitar ouvir o outro. Sim, Isso é com certeza. fundamental. Aceitar ouvir críticas, né? Porque a crítica às vezes tira a gente do nosso ponto de conforto, da nossa zona de conforto, mas se você para avaliar, Mas é fora da zona de conforto que a gente exatamente, cresce. é aquilo que vai fazer a gente crescer, né? Exato. E doutora, pra gente finalizar esse primeiro episódio, que dica que você pode deixar para os alunos da pós, a Fer pode até me complementar, já sendo uma aluna daqui, para que as pessoas não surtem, no sentido de que, olha, você pode coexistir uma vida pessoal com uma vida profissional. Você trouxe aqui milhões de ideias, milhões de coisas, então que dica mais valiosa você pode deixar para gente? Eu gosto muito de anotar, né? As minhas ideias, as minhas tarefas, eu gosto de planejar. Então, por exemplo, quando as crianças eram menores e tem que estudar para a prova, ou tem que logística, de levar, buscar. Então, mãe, você pode estudar tal dia, tal dia, tal dia, fazer uma organização. Hoje, vou dar o exemplo de hoje. Meu filho tem um exame que ele toca no pedido de rotina para ver crescimento ósseo, né? Fechamento para ver crescimento, né? Raio-X, para ver o crescimento dele, se está dentro da normalidade. E aí, meu marido está viajando e eu vim para cá, para São Paulo, para gravar. E aí eu pedi pro meu pai, mas eu já tinha falado com ele semana passada, entendeu? Pai, você tá lembrando? Ué, você já não tinha combinado comigo? Tá combinado, eu escrevi do avião. Então já deixei. Aí na véspera eu já penso, o que amanhã precisa pro exame? Já deixo tudo esquematizado. Aí eu não ia preparar o café da manhã dele, já pedi para minha funcionária fazer. Então, quando você tem um tempo para se organizar, final de semana, o que tem de legumes para semana? Se você quer ter uma alimentação saudável, você tem que ter um tempo para olhar o que você precisa fazer o seu cardápio durante a semana, comprar. Se você não tem uma funcionária para fazer, você vai perder um tempo no final de semana para fazer, isso é fato. Não existe vitória sem trabalho. Então, vai cozinhar batata doce, vai cozinhar um aipim, vai cozinhar um arroz, congela, carne moída, potinhos, já tem para a semana toda, não tem desculpa. Ah, eu não consigo porque eu não tenho ninguém. Não, olha só, legume é barato, carne moída, então, ovo, como muito ovo, então organiza a alimentação, tá? Academia, como é que vai ser a minha semana? Pensa no sábado e no domingo. Trabalho muito do plantão. Vamos botar uma meta de 3 vezes na semana. Eu falo com os pacientes isso, tá? Eu converso isso com elas. Porque não adianta a gente cuidar do rosto e não cuidar do corpo, não cuidar da mente. Várias vezes eu percebo que tem um paciente que chega no consultório, muitas queixas, eu falo assim, para. Você não tá bem. Vamos conversar aqui e hoje você não vai fazer nada. Até tem uns 10 dias aconteceu isso. Aí ela foi pra massagem com a Raquelzinha, ela saiu outra. Ela estava muito estressada. Eu falei, não vamos fazer boca hoje. Você precisa relaxar, vai lá pro spa fazer uma massagem, depois a gente avalia, sabe? A gente tem que saber ver o paciente como um todo. Exato. Aquilo que você estava falando, né? A gente tem que ser médico antes de tudo, né? Então, se o paciente tem acne, a gente tem que avaliar se o adolescente, às vezes eu peço para o adolescente sair e conversa com a mãe, como é que está a casa? Está muito estressante. Colégio, como é que está? Alimentação.
É porque realmente faz toda a diferença. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Antes de ser dermatologista, a gente é médico, então a gente tem que avaliar como está o estado mental desse paciente, né? O ambiente onde ele convive, tudo tá, qual é a alimentação, tudo isso a gente tem que avaliar. Porque não é simplesmente chegar lá e falar, o paciente quer colocar uma boca para fazer um preenchimento no bioestimulador. A gente tem que... Não, ele não vai ficar satisfeito, exatamente. porque não está satisfeito internamente, Exatamente. entendeu? Então, e eu sempre acreditei, desde a faculdade, mesmo vendo assim que isso não era levado muito de importância, o lado emocional na psoríase, o lado emocional na acne, eu sempre acreditei muito nisso. E hoje em dia eu acredito muito na alimentação que leva a piora de doença ou até gatilho de doenças, né? Cada vez mais a gente vem ouvindo falar disso, né? Eu comecei uma pós em medicina funcional e eu acredito muito nesse eixo cérebro, intestino-cérebro, né? As toxinas que são passadas quando o intestino está mais permeável, dependendo da alimentação, se tem inflamação, se tem pico de insulina. Então, eu não como glúten, né? Como eu falei, eu não como, eu evito. Hoje em dia até saio um pouco para não ficar tão antissocial, como um pouquinho no final de semana, mas... Tudo aqui sem glúten, tá? Tudo aqui sem glúten. Fizeram tudo pra mim sem glúten, eu adorei. E aí, justamente porque a alimentação inflamatória, né, que é a alimentação com glúten, com lactose, com muito pico de insulina, né, alimentos que geram pico de insulina, né, açúcar, carboidrato, a gente está vendo cada vez mais que isso pode estar relacionado em acordar genes para doenças, né, ou até câncer. Então, doença autoimune. A gente já veio falando também de alimentação no autismo, no TDAH. Então, cada vez mais a gente vai ouvir sobre isso, né? Então, a medicina tende cada vez mais a gente analisar a parte emocional do paciente, a alimentação, o ambiente. E eu estou sempre observando isso, pelo menos na minha casa e dos meus pacientes. Eu sempre pergunto, eu faço uma anamnese completa. Eu tinha assistente e hoje em dia não tem, porque as pacientes abafam comigo. E contam tudo da vida delas, então... É um diferencial também, né? Quando a gente conhece o nosso paciente, a gente fideliza nesse paciente, né? A gente cria ali um vínculo com esse paciente e... o paciente confia em você, se eu falar para fazer, o paciente faz. Às vezes o paciente quer fazer, eu falo, não precisa fazer o seu trabalho, espera um pouquinho. Vamos fazer um outro primeiro, depois, não precisa fazer os dois no mesmo dia, a gente faz um, depois a gente faz outro. Sim. É o diferencial, porque nem todos os colegas trabalham dessa forma, né? Muitos colegas nem chegam a conhecer realmente o paciente. Então, eu acho que o diferencial de um profissional assim como a doutora Alice é que conhece o paciente, que sabe, se preocupa com o paciente por um todo, totalmente... E já estou atendendo as filhas das minhas primeiras pacientes. É isso, né? Quando você conhece bem o paciente volta, indica uma pessoa, indica outra, traz... 99% dos meus pacientes é indicação boca a boca, tá? Às vezes aparece um lá de primeira vez, eu falo, Lúcia, quem indicou? Doutora da internet? Não, escreveu para você da internet, mas foi outra pessoa que indicou. Isso é muito bom. E a melhor coisa que tem, falando em Vitória, não é você só ter condição de viajar para onde você quer, não é só você ter a casa que você quer, a família, o conforto na sua família, o carro que você quer. É receber mensagem no dia seguinte falando, olha a minha pele como eu tô linda nessas fotos. Sim. Olha a minha boca como tá linda. Olha como eu tô me sentindo bem. Sim. Como eu tô me sentindo outra. Sim. Né? Como eu tô bem. Ou vi você postar hoje mais na academia, fui pra academia porque eu tava uma preguiçosa deitada. Outro dia eu até postei. 10 tapas na cara e muita vergonha na cara pra mim, você já tá aí com um monte de coisa pra fazer, eu já tô em casa deitada. Sim. Nada na vida é fácil, mas com disciplina, falo muito isso em casa, com disciplina, com organização, tá? Com foco, né? Não pode ter preguiça,
Você passa para o concurso que você quiser, você vai ter a clínica que você quiser, com muito estudo, não é só de medicina que eu estou falando. Sim. Né? Se você não quer ter um gestor da sua clínica, você vai estudar gestão de clínicas. Existem cursos hoje em dia, a gente sabe. Mas se não tiver uma organização, uma gestão de pessoas eficiente, né? Porque a clínica tem que ter uma filosofia. Minha clínica, a filosofia é acolhimento e uma experiência que eu quero que o paciente tenha quando entra ali. Então, ali a gente não tem problema. A gente vai receber sorrindo, atender sorrindo. Eu quero, outro dia uma paciente entrou, quando abriu a recepção, ela falou assim, olhou para a televisão, né? Eu coloco mais imagens bonitas, com músicas bonitas, agradáveis. Ai, acabaram os meus problemas. Eu falei, mas é isso que eu quero ouvir de todas as pacientes que entram aqui. Né? É isso que eu quero. Então, e isso quem vai fazer dentro da sua clínica são as pessoas que estão ali, mas vem de cima. Toda empresa, a cara é, se está tendo problema aqui embaixo, o problema está lá em cima. Exato. Porque se o problema continua aqui é porque o lá de cima não está apoiando. Exato. Doutora, assim, a gente ainda tem muito assunto. Sim. Com certeza vamos... Não, a gente vai precisar de um outro episódio. Então eu queria te agradecer pelo convite, por ter vindo nesse primeiro... Espero ter contribuído. Nessa nossa estreia. Não podíamos ter escolhido o pessoal melhor para essa estreia. Encorajado, né? O pessoal. Não, conhecer a sua história, conhecer... trazê-la aqui para mostrar que a medicina não é só sobre ganhar dinheiro. Não. Que medicina Isso é só cuidar, exato. É cuidar de vidas, é cuidar da saúde como bem-estar da pessoa, da autoestima da paciente, né? Nenhum dinheiro paga uma paciente falar assim, consegui sair de uma relação abusiva onde eu apanhava depois que eu fiz os procedimentos com você. É isso. E ela me contou isso, teve coragem de me contar isso anos depois. 1 ou 2 anos depois, ela foi lá no consultório, ela ficou sumida no processo de separação. Foi lá chorando para me contar. É isso. Foi ela com uma outra parente para me agradecer. Mas eu conversava muito com ela sem saber que ela estava passando por essa dificuldade. Então, tenha um olhar amoroso, empático para todos os pacientes que sentam na sua frente. O paciente sentou ali, ele não meramente vai fazer um botox. Ele está precisando da sua energia, da sua atenção, da sua empatia, do seu carinho, porque ele confia em você. Olha, não tem absolutamente ninguém melhor para ocupar essa cadeira de coordenação. Mais uma vez, parabéns por essa nova trajetória que está vindo. Obrigada. E com certeza queremos chamá-la, convidá-la já para um próximo episódio. Vamos. Só que agora para a gente tratar justamente sobre o seu ponto forte de gestão. Tá bom. Então já está convidada. Tá bom. Eu que agradeço, né? Gostaria de agradecer toda a confiança, né, do grupo, né? Todo o carinho, porque aqui realmente eu percebo que é uma empresa onde tem a minha filosofia também, isso é muito importante, né? E estou muito feliz, muito grata, muito animada, muito motivada. E para te encontrar nas redes sociais, como que é? @ DRA de doutora Alicia Natario. E a nossa co-host, como faz para te encontrar? O meu é DRA também, Fernanda Lascano. B. Lascano, perdão. Quem quiser me conhecer também um pouco mais, @ Maria Eduarda Maia. E lá a gente também trata muito de gestão para clínicas e médicas. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Fer. Foi maravilhoso. Ótimo. E até o próximo episódio. Até o Obrigada, próximo, gente. pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo.